Desde cedo, aprendemos a buscar o olhar do outro, o elogio do pai, o sorriso da mãe, a aprovação dos colegas. Crescemos acreditando que o valor da nossa existência está no que os outros pensam de nós. E sem perceber, passamos a viver uma vida de performance, tentando ser o que agrada, e não o que somos. É por isso que tantos se sentem cansados, vazios, mesmo quando parecem estar indo bem, porque não há fardo maior do que viver tentando merecer amor. A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Você não vê as grades, mas sente o peso. Vive com medo de decepcionar, com receio de ser rejeitado, moldando suas palavras e atitudes para se encaixar em expectativas alheias. O problema é que quando você tenta agradar a todos, inevitavelmente se afasta de si mesmo. E ninguém consegue ser livre quando está escravo da imagem que criou para sobreviver. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é se tornar aquilo que os outros esperam que ele seja, porque ao fazer isso, a alma adoece. Você começa a sentir um desconforto silencioso, uma sensação de que está fora do seu eixo. Sente que há algo errado, mas não sabe o que. É a alma tentando te chamar de volta para sua verdade, para o seu centro, para sua própria voz. A aprovação é viciante porque alimenta o ego. Cada curtida, cada elogio, cada validação externa parece um pequeno alívio para a insegurança interna. Mas o alívio é breve e logo vem a necessidade de mais. Você começa a depender disso para se sentir bem e, sem perceber, está sempre em busca de aplausos. E o perigo disso é que, para manter os aplausos, você precisa continuar atuando, e nenhuma atuação dura para sempre. A psicologia moderna chama isso de autossabotagem emocional. Quando você condiciona o próprio valor à aceitação dos outros. O resultado é ansiedade, medo e frustração, porque quanto mais tenta agradar, menos se sente suficiente. É um ciclo que nunca termina, o mesmo ciclo que faz tantas pessoas parecerem felizes nas redes, mas se sentirem vazias quando estão sozinhas. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Se você tentar isso, muitas vezes ficará solitário, mas nenhum preço é alto demais para possuir a si mesmo. Essa frase resume o que é amadurecer emocionalmente. Ter a coragem de desagradar, de não caber, de ser mal interpretado, mas fiel a si. Porque quem vive tentando agradar, se perde. E quem se perde de si, perde tudo. A vida começa a mudar quando você entende que não é rejeição, é seleção. Nem todos vão te entender, e está tudo bem. A sua paz vale mais do que a aprovação de quem não vive dentro da sua pele. Aprender a dizer não é um dos maiores sinais de amor próprio, porque o não que você diz aos outros é na verdade um sim dito a si mesmo. Se esse vídeo já está te fazendo refletir, deixa o seu like agora. Isso mostra que você está pronto para começar a viver de acordo com o que sente, e não com o que esperam de você. O mundo tenta te convencer de que agradar é virtude, mas a verdade é que agradar demais é medo disfarçado de bondade. O medo de não ser amado, o medo de ficar só, o medo de ser rejeitado, e quando o medo comanda, a autenticidade morre. E sem autenticidade, a alma adoece. Há uma frase antiga que diz: quem tenta agradar a todos, acaba não agradando a ninguém, nem a si mesmo. Essa é a lição que poucos têm coragem de encarar. A vida pede autenticidade e não aprovação. As pessoas podem te admirar pelo que você mostra, mas só te amarão pelo que você é de verdade. No fundo,
Viver para agradar os outros é uma forma disfarçada de fuga, fuga da própria solidão, da própria opinião, do próprio poder. Porque quando você se agrada, você se torna livre, e o mundo não está acostumado a pessoas livres. A primeira libertação é interna. Aceitar que você não precisa provar nada para merecer amor, nem sucesso, nem perfeição, nem aplausos. Quando você entender isso, vai descobrir um tipo de paz que não depende de ninguém, a paz de simplesmente ser. Continue comigo e você vai entender por que o desejo de aprovação é uma herança emocional e como se libertar dele sem se tornar frio ou egoísta. Vamos falar sobre o equilíbrio entre empatia e autenticidade e como essa transformação muda tudo, por dentro e por fora. Você já percebeu como as pessoas mais autênticas têm uma energia diferente? Elas não precisam forçar nada, não vivem tentando parecer interessantes, elas simplesmente são. Há uma leveza em quem não está o tempo todo medindo palavras ou buscando aprovação. E é exatamente isso que atrai respeito. O paradoxo é que quando você para de tentar agradar, começa a ser naturalmente admirado. Mas chegar nesse ponto exige coragem. Coragem para perder, coragem para ser mal interpretado, coragem para ficar só por um tempo. A necessidade de agradar nasce do medo da rejeição, e esse medo, em geral, tem raízes profundas. Talvez você tenha aprendido, ainda criança, que só seria amado se fosse bom, que só teria valor se não incomodasse, se dissesse sim, se encaixasse. E com o tempo, esse comportamento virou um reflexo. Você se tornou o agradável, aquele que evita conflito, que entende todos, mas que quase nunca é entendido. A psicologia chama isso de comportamento de Favon, o quarto modo de resposta ao medo, junto com lutar, fugir e congelar. É quando, diante de uma possível rejeição, você tenta se proteger sendo útil, gentil ou disponível demais. Mas o problema é que, enquanto agrada, você se anula, e quando se anula, começa a acumular ressentimento. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia: o inferno são os outros. Mas na verdade, o inferno é depender dos outros para saber quem você é. Quando você coloca o seu valor nas mãos alheias, vive à mercê da instabilidade. Hoje te elogiam e você se sente no topo. Amanhã te criticam e você desaba. É como construir uma casa sobre a areia, qualquer vento derruba. Quer saber o segredo das pessoas emocionalmente fortes? Elas sabem o próprio valor mesmo quando ninguém está aplaudindo. Elas não se definem pelo que os outros dizem, mas pelo que elas são quando o mundo está em silêncio. E é aí que está a verdadeira liberdade. Mas atenção, se libertar da necessidade de agradar não é se tornar frio ou arrogante, não é se fechar para o mundo, é apenas se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, é cuidar do seu espaço interno antes de tentar resolver o caos alheio, é entender que empatia sem limites vira autodestruição. Como dizia o psicólogo Carl Rogers, ser você mesmo em um mundo que constantemente tenta fazer de você outra coisa é a maior conquista. Ser autêntico exige vulnerabilidade porque, inevitavelmente, alguns vão se afastar, mas os que ficarem serão reais. E isso vale mais do que qualquer aprovação superficial. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, aproveita e já deixa o like agora, isso ajuda o canal a crescer e mostra ao YouTube que esse tipo de reflexão tem valor. Agora quero que você pense nisso. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes engoliu palavras para evitar um conflito? Quantas vezes se adaptou a situações que te feriam,
só para não desagradar. Cada uma dessas vezes te enfraqueceu um pouco, porque a força não vem de agradar, vem de se posicionar. A psicologia moderna fala muito sobre limites saudáveis. Um limite não é um muro, é uma porta. Serve para proteger o que é seu e permitir que só entre quem respeita. E isso vale para tudo: relacionamentos, trabalho, amizades. Quando você começa a impor limites, as pessoas que realmente te valorizam se aproximam e as que só estavam ali por conveniência se afastam. E isso é uma bênção disfarçada de perda. Tem uma frase antiga que diz: aqueles que não respeitam o seu não, também não merecem o seu sim. Essa é uma das maiores verdades que você vai aprender na vida. E quando você aprende, tudo muda. Sua postura, sua voz, sua energia. Você começa a atrair pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência da sua verdade. Não é coincidência que os mais sábios da história de Buda Marco Aurélio falavam sobre o equilíbrio entre o servir e o preservar. Ajudar o outro é lindo, mas não à custa da própria alma. O verdadeiro amor ao próximo começa quando você aprende a se amar o suficiente para não se perder tentando salvar o mundo. A força está em ser firme com doçura, gentil, mas com limites, compreensivo, mas não manipulável. As pessoas podem tentar te rotular de difícil, frio ou egoísta, mas é só porque elas se beneficiavam da sua falta de fronteiras. Quem te ama de verdade vai entender. Quando você para de agradar, começa a inspirar. Porque o mundo precisa de pessoas inteiras, não de máscaras educadas. E se há algo que a psicologia e a filosofia concordam, é que a autenticidade é o solo da verdadeira felicidade. Se essa mensagem te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora aqui. Toda semana você encontra reflexões que fortalecem a mente e acalmam o coração. Lembre-se, não é o número de pessoas que gostam de você que define o seu valor. É o quanto você consegue gostar de quem é quando está sozinho. A liberdade começa quando a opinião dos outros deixa de te controlar. E a verdadeira força nasce quando você entende que não precisa de aprovação só de propósito. E, como diria Lao Tse, aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Pare de agradar, comece a se escutar, porque no silêncio da sua autenticidade é onde mora a sua verdadeira força.